Coisas não se viabilizam pelas coisas, as coisas se viabilizam pelas pessoas. Mesmo que as pessoas saibam, o óbvio, ele precisa ser dito. Que o grande desafio da humanidade está relacionado à tomada de decisão. Estamos começando mais um episódio do Capcast. Olha só, gente, esse episódio de hoje está desafiador, até porque o que a gente gosta, o que a gente sabe lidar é com desafio no nosso dia a dia, principalmente quando a gente fala da área de eventos, né, cara? Com certeza, nem me fala. Mas estamos aqui para isso, logo. Vamos começar com aquele nosso momento? Vamos curtir, comentar, compartilhar as nossas redes sociais, os nossos canais, tanto no YouTube quanto no Instagram, porque o que a gente quer é saber também o que vocês estão achando e conta pra nós, tá bom? Perceberam que ela tá gostando desse momento blogueirinha, né, ótima. gente? Mas olha, agora vamos já que eu falei de desafio, eu acho que esse nosso convidado de hoje, ele gosta de ser desafiado. Uhum. É isso mesmo? É sobre isso, Karina? É sobre isso. Né, Samuel? Sim. Bora lá? Bora lá? Bora lá. Seja bem-vindo, Samuel Sabino, aqui com a gente. Eu nem vou falar todas as suas formações e graduações, porque é muita coisa. Não é bom. Então vamos apresentar Samuel de uma forma diferente, Samuel. Vamos Ótimo. falar sobre um tema principal que você aborda, que é Ótimo. gestão de pessoas, gestão de risco. Fala um pouco sobre você aqui pra gente. Vou começar afirmando uma frase. Uhum. Nós temos que nos tornarmos especialistas em seres humanos. Por quê? Verdade. As coisas não se viabilizam pelas coisas, as coisas se viabilizam pelas pessoas. Então a pergunta que eu vou devolver, e a gente vai bater um papo. Bora. Como que anda a qualidade desse colaborador que pensa naquilo que ele faz dentro de um projeto? Eu não vou responder, Débora esquece, porque se ela for falar como colaboradora, eu tô lascada. Mas eu concordo com você. Ó, tem uma questão que eu acho que é importante todo mundo saber. Nós trouxemos o Samuel hoje porque ele é um filósofo e a gente sempre trabalha com assuntos relacionados à área de eventos, com profissionais da área de eventos, e é sempre bom trazer profissionais que estão fora com outra visão e que nos faz refletir, como essa pergunta que você fez para nós, né, Samuel? Porque Isso. eu acho importantíssimo. No final das contas, a Dé sempre fala isso em todas as nossas conversas fora e no podcast. O mais importante é o CPF, são as pessoas. Isso. São as pessoas que fazem acontecer, né? Sim. Quem vai dizer isso brilhantemente é um filósofo do século XVIII, Immanuel Kant, que ele fala: o homem é fim último de todas as coisas porque detém dignidade. É só você deslocar o homem da sua posição de fim último para um meio pelo qual ele não vai ser o fim, para você ver como ele é reclamante. Nossa. Então, Débora essa é uma reclamou outra agora há pouco. inteligência, é uma outra sacada. Como lidar com pessoas tentando manter o fim último da empresa, que é o lucro, junto com o meu colaborador, que é reclamante de dignidade. E aí Que é vai uma zona de desdobrar. conforto, né? Reclamar é uma zona de conforto. Sim. Com certeza. E eu acho muito legal, Samuel, porque você tem essa visão com o seu MBA em gestão de negócios e essa visão também, né, com a graduação em filosofia, que você consegue trazer isso para dentro do ambiente corporativo, que é extremamente necessário. A gente fala isso aqui em todas as entrevistas Exato. também. Pensar o lado humano. Mas para você pensar o lado humano, como está o seu lado humano também? Como está a sua mente? Como está a sua saúde mental? Como você está? Que foi a pergunta que você fez pra gente, né? Quer ver uma coisa? Vamos falar assim, o filósofo, acho que a grande preocupação do filósofo não é se preocupar com a melhor resposta, mas elaborar bem a pergunta, que inclusive é o nosso desafio com a IA. Se você não tiver repertório e não souber elaborar bem a pergunta, você não vai se comunicar com a inteligência artificial, ela não vai te trazer o melhor. Mas o que eu quero dizer? Fazer uma boa pergunta. Óbvia. Vocês já pararam para pensar que o grande desafio da humanidade está relacionado à tomada de decisão? Nossa, isso daí vai ser... Ó, já vou então... Tá preparado, né? Que eu vou te Acho que devolver o desafio. Tomada de decisão e gestão de pessoas. Vou juntar essas duas então, porque Boa. eu quero
Posso colocar mais uma coisinha para você pensar junto? Pode. Tomada de decisão com pressão, com prazo, que eu acho que Ótimo, também vai para um outro lugar. Não, excelente, porque o que eu quero trazer pro Samuel é exatamente isso. Eu queria compartilhar com vocês e com você um case que aconteceu comigo, que eu acho que isso você vai conseguir trazer uma visão excelente para nós. Tomara. Há alguns anos, muitos anos atrás, eu ainda era produtora, ainda não tinha agência nem nada. Fui desafiada para um evento agro, uma feira agro, em Cascavel, onde a gente tem um cenário caótico em termos de sol e chuva. Nós estamos totalmente vulneráveis à questão do tempo. E eu me deparei com uma situação em que choveu muito, e veio uma rajada de vento muito forte. Cascavel vem vento de todos os lados, então você não consegue prever com antecedência. E o stand em que eu estava fazendo, na época, era um stand de uma empresa de defensivos agrícolas. Então, além do stand, vem a plantação de milho, de soja, que tem um cenário bem mais crítico, né? Porque você tem que tomar... ali é o principal deles. Veio a rajada de vento e eu tinha uma peça em cima da testeira e ele rachou e puxou a frente do stand para frente. Tá. Ali eu tinha gestão de pessoas, eu tinha gestão de tempo, eu tinha... Gestão de risco. Gestão de risco. Eu tinha 12 horas para voltar tudo, porque era um domingo, o evento já começava no dia seguinte. Eu acho que tudo isso que eu vivenciei faz essa nossa conversa começar hoje. Porque foi eu tive que lidar com muitas situações ao mesmo tempo, mas o mais difícil eram pessoas e todo o risco que eu tava correndo. Sim. E aí vai a pergunta para você. Boa. Um profissional nessa hora, seja de eventos, aí a gente tá falando para agências, para corporativo, agências dentro de eventos, fornecedores, toda a cadeia que está envolvida, produtores. Como a gente lida com situações numa hora dessa, que também é a questão da pressão. Olha que interessante. Vamos supor que tem 10 pessoas envolvidas ali com responsabilidade, tá? Com nível de hierarquia, de 1 a 5. No seu caso, você é que tinha mais poder, né? Que era a chefe da situação. A responsabilidade estava em cima de você, né? Sim. Ok, mas você tem níveis de hierarquia de responsabilidades e poder. Mas são 10 pessoas, vamos supor que sejam 10 pessoas envolvidas no projeto. Todas elas estão em prol do mesmo ideal. Fazer a coisa acontecer de uma forma natural que passe imperceptível. É só alguma coisa dar errado que as pessoas vão reclamar. Porém, vamos tentar ser o máximo didático assim, rápido, até por causa do tempo. O cérebro, a mente dessas pessoas, elas estão lá com habilidades e competências. De que nível? Eu não sei. Independente do nível que está naquele momento, na hora que precisar, vai ser usado. Aí eu te pergunto, qual é o nível de qualidade de pensamento sobre questões e problemas do mundo que essa pessoa tem ou está naquele momento para tomar uma decisão mais assertiva? Ou, palavrinha que depois se der eu explico. Qual é a acurácia do nível de pensamento, de decisão dessas pessoas? E normalmente, na prática, fica difícil. Então, por isso que é importante, em outros momentos, a ideia de desenvolver, treinar, forjar essas competências para que as habilidades se destaquem com mais força. Mais uma, gestão de risco. O brasileiro, diferente do americano, que eu até comentei, não estou defendendo a América, não é nada disso. Tem gente que gosta e gente que não gosta. Mas o americano é um povo principialista e que estuda. E eles antecipam essas questões com mais clareza. Mas eles dormem, comem, bebem igual nós. Qual é a diferença? A mente desenvolvida. Gestão de risco é uma grande sacada. Um detalhe de gestão de risco? Posso? Pode. Por exemplo, eu sei que é óbvio, tá? É óbvio. E você, inclusive, encontra análise SWOT no YouTube. Mas vamos tentar trazer de uma outra forma. Se você não conseguir pensar de forma consciente e numa comunicação consciente, olhando com a sua equipe em coisa de 5, 10 minutos, você que está lá 10 horas, aponte todo mundo onde tem ponto fraco, onde tem ponto forte, quais são as ameaças que vêm a longo, a médio
a longo, médio e curto prazo que estão implícitas e que a gente não percebe. Vamos deixá-las explícitas o quanto antes, porque se essa ameaça entrar na minha fraqueza implícita, quando ela bater, já entrou. Então a gente tem que ter esse diálogo, tem que ter essa linguagem, senão é prejuízo. Sim, e são 2 pontos que você complementa, que eu acho que você também, na parte de audiovisual, acho que você também vive isso, né, Dé? A comunicação é extremamente importante, acho que vale a gente falar sobre isso também. Eu gostaria de falar um ponto. Isso, que eu acho que ela tem que ser assertiva. E a inteligência artificial, inteligência emocional artificial. Tá Traz ela, traz as duas. Que ela pode ser a inteligência emocional artificial, né? Não, a inteligência emocional ela é extremamente importante, porque faz você ter uma gestão de risco melhor e gerir melhor as pessoas. Ó, sabe aquela conversa? Olha, você tem que ser profissional, você tem que ser mais racional. Ah, sério? Jura? Tá bom, vamos fingir. Ainda temos isso? Não, gente, não existe isso. Nós somos seres emocionais. Posso trazer aqui um desenho rapidinho? Eu tava lendo um tempo atrás. Eu sou nascido e criado num lar cristão, mas eu sou filósofo. Meu nome é Samuel Sabino, prazer. Tá? Mas eu bebo de todas as águas, porque tudo é interessante eu conhecer na condição de filósofo enquanto docente, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Bem rápido, por causa do tempo. Pai, Filho e Espírito Santo. São coisas distintas, mas é a mesma coisa. Enquanto eu estava na fé do meu pai e da minha mãe, eu comprava a ideia, não questionava. Aí eu fui estudar filosofia. Não dá. Não dá para dizer que coisas distintas são distintas e é a mesma coisa. Não, é verdade. As 3 leis do pensamento de Aristóteles, identidade, não contradição e terceiro excluído, não permite. Ou seja, a coisa tem uma identidade, ela é e é. Não posso dizer que aí não é ao mesmo tempo. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, depois da filosofia ficou complicado. Eu vi uma leitura que teve uma tradução. Pai, Filho e Espírito Santo é pensamento, desejo, vontade. Calma, eu vou trazer do meu jeito. Pai, Filho e Espírito Santo, ideia, sentimento, ação. Excelente. Quando eu tenho uma ideia do podcast que nem sempre existiu, você desiste. Não, mas você sustenta a ideia. Vai gerando o sentimento e você volta na ideia e vai amadurecendo a ideia e o sentimento. E quando você vai ver, você vai para a ação. Esse podcast hoje existe. Porque ele foi pensado, foi sustentado um sentimento com amor e carinho e todo dia vocês estão aqui. Legal. Onde eu quero chegar? Todo pensamento recebe uma assinatura. A assinatura é a produção do sentimento. O que é sentimento? É a transformação da energia. Porque até agora eu só fui recebido aqui com amor e carinho. Eu estou entendendo amor e carinho delas, gera um sentimento de acolhimento. Me motiva. Cruza uma palavra errada comigo e eu não estou muito bem, eu estou um pouco chateado, eu estou mal resolvido em alguma coisa da minha vida. Me pega na TPM para você ver o que acontece. Pega na TPM. Onde eu quero chegar? Não existe relações racionais. Elas estão lá para calibrar, mas tudo é emocional. Então, da mesma forma que acontece comigo, acontece com você, porque participamos da mesma natureza humana. Então, lidando com pessoas, que é um dos temas que eu trabalho, que a gente pode falar numa oportunidade, está relacionado a entender o que dói em mim, dói em você. Se eu busco felicidade, você também busca. Se eu tenho angústia quando alguma coisa não dá certo, porque não tem garantias, você também tem. Uma outra coisa que eu falo sobre erotismo. Sexualidade está dentro do tema, é verdade, mas não é sobre isso. Erotismo está relacionado à sedução. Se a gente conversa e é legal, e a coisa vai envolvendo, e a gente vai aprendendo e vai ensinando, existe sedução. E é gostoso continuar assistindo, porque a relação é erótica. E essas ciências ou essas faculdades vai resultar em emoções e sentimentos. Então, se você é ogro, você é estúpido com a sua equipe, acredite, ela vai te sabotar. Porque a gente não está tão evoluído. A gente é rancoroso, a gente é vingativo. É verdade. Então a gente tem que melhorar a capacidade de pensar para imprimir melhores sentimentos, para que as coisas do mundo sejam alteradas ou construídas de forma mais positiva. Último exemplo. Tudo deu errado por conta de acidentes da natureza e um ou outro que não amarrou bem lá, a cordinha. Incidente. Sei lá. Mas se você tem uma equipe fechada com lealdade com você, porque você trata eles com dignidade, mesmo com toda a pressão, doer que doer, vão até o fim. Agora, você achou que você era a senhora da situação e não tinha sensibilidade com o outro. Quando você vira as costas,
Esse que não defende a sua o causa, primeiro. ele tira a mão. Sim. Você passou por isso, né? Daí, E sem essa- a gente não vai entrar em não, detalhes, eu ia mas... comentar sobre essa visão de contratada mesmo, assim, que eu acho que eu já passei por todos os tipos de liderança possíveis, assim. E quando tem uma liderança que pensa nisso tudo que você está pontuando, que tem esse emocional realmente envolvido, que não é só tipo, vamos fazer, vamos produzir, vamos entregar, que é importante, precisa ter esse lado também. Mas às vezes, Samuel, eu me vi entregando além ou até fazendo coisas que não estavam ali no briefing, sabe? Tá. Mas porque tinha essa troca emocional. Tipo, aquele cliente, aquela liderança, aquela equipe, eles me tocaram de uma forma que eu falei, poxa, aqui eu vou fazer mais do que eu faria em outro trabalho. Tá. Não que a gente não vá sempre entregar o melhor, porque eu sempre vou disposta a isso, independente da liderança, independente da equipe, mas eu acho que quando tem essa conexão, que não deixa de ser uma conexão também, eu acho que tem realmente essa motivação diferente. E a entrega não tem como, ela vai ser diferente também. Então eu não tô falando só que é só um papel da liderança, Não. mas eu já vi muitas vezes a liderança, uma equipe mal gerida. Eu acho que é muito difícil a gente conseguir voltar atrás. É possível, mas é mais difícil. Aquela equipe, ela fica contaminada. Fica. E eu passei por isso em um projeto longo que eu trabalhei e que eu percebi que essa mudança de liderança, como impactou, infelizmente, negativamente no resultado do projeto e no projeto todo, assim, não só na minha entrega, mas no projeto todo. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa gestão também. A razão, o raciocínio, a lógica, tá aí. É possível olhar pelo olhar da ciência que analisa os dados? Sim. Mas o que está amarrando toda a vibração é a emoção, é o sentimento. Porque se alguém não for lá, até me arrepia isso. Talvez seja o frio, falou mas bonito não, é hoje, porque né? tá Ela tá fazendo sentido. filosofando. Filosofando. Se você tem a sensibilidade de ir lá e tocar no sentimento que está negativado, com vibração mais densa, e pede desculpa, ou eu reconheço você também como fim último, muda o pensamento. Imprime um sentimento diferente que vai produzir a energia mais sutil. É emocional. É sentimental. A razão ela só vai para calibrar. Você só vai melhorar a qualidade de pensar para que no final você imprima sentimentos melhores. Aí tem um detalhe. Palestras, treinamentos de motivação. Adoro. Você é a galinha ou você é o O falcão, né? Ou da escada. Não dá. Nós temos que nos tornarmos especialistas em seres humanos na medida que a gente nós venhamos a conhecer cada vez mais a natureza humana. E a nós mesmos, né? Que é nós mesmos. Então, tem várias dicas. E não virar um falcão, né, nos treinamentos. Não, assim, Isso. jura Não mesmo. vamos subir a montanha. Vamos trabalhar a motivação na equipe trazendo isso? É. Não. Você tem que parar de ser ogro. Você tem que lidar melhor com as relações, valores, reconhecer. Povo americano. Excuse me. Por favor, não me cancelem. Excuse me. Sorry. Eu não sei lá o que quer dizer isso, mas assim, é uma gentileza que quando você chega na cultura, você se torna mais elegante. Samuel, então você acha que talvez é uma questão também cultural brasileira, principalmente essa liderança que tem que ser brava e tem que ser, sabe, que às vezes eu vejo muito isso, que acha que liderar é ser essa pessoa, às vezes até um pouco austera, um pouco, sabe, explosiva. Tem que ter. Tem que ter esse lado também, exemplo? sim. Eu tive vários professores. Um deles era um ex-padre, que ele se apaixonou e largou a batina. Maravilhosa Nossa, história. E eu amo essa para história. não ficar Anota no aí, erro. vamos trazer o padre. Ele é maravilhoso. Para não ficar no erro e pela paixão, pelo amor que ele teve pela moça, ele largou a batina, casou e os dois hoje é velhinho. Bonitinho. Bonitinho. Mas ele disse uma vez assim, que lá no seminário, os meninos iam jogar bola e não tô defendendo nenhuma causa aqui, mas só pra vocês entenderem a tensão da energia, tá? Pra justificar que tem que ter mão firme. Aí tem uma palavra chamada ductilidade, eu vou falar dela. Mas só pra fechar o exemplo. Os meninos jogando bola é um esporte de tensão, de estresse, de embate, de combate, né? De tensão. Esse é da vida, Nietzsche. Aí um dos seminaristas correu lá e falou assim, padre, os meninos tá brigando. Aí o padre falou assim, deixa um pouco.
qualquer pequena atenção eu vou lá e neutralizo, eles têm que aprender a se defender. Eles têm que ter essa postura, mesmo eles sendo seminaristas ou padres, sendo a caridade e o amor, mas eles têm que ter uma postura firme. Então, ser firme, ser contundente, isso é importante, mas você precisa tocar na minha dignidade. Um outro exemplo rápido, como que você educa seu filho? Nos tapa. Dos tapa. Que toque na liberdade, mas nunca toque na dignidade da criança. Então, se ele fez alguma coisa errada, toque na liberdade. Não na dignidade. Tira o chocolate, mas não tira o almoço e a janta. Tirar o chocolate é tocar na liberdade. Tirar o almoço e a janta é tocar na dignidade, porque ele adoece. Entende isso? A minha mãe educou. Educou? Minha mãe educou com o almoço, tirando o almoço e janta. Na Ela liberdade e na educou. dignidade. Tudo Ela bem. não chegou na parte da liberdade e da dignidade, mas Não? ela me ensinou que eu na hora de comer, hora de comer. E aí é uma disciplina. Ela me Ela educou educou. através disso. Só que essa geração de hoje não pode ir na dignidade, é óbvio. Não toca na liberdade, não toca em nada. Tá uma geração muito frágil. Muito mimizenta. Ductilidade. Sabe o que é ductilidade? Não. Ó, o ferro, ele é forte e quebradiço, porque tem muito carbono. Então, se você colocar atenção nele, ele quebra. Não serve para fazer arranha-céu. Um arranha-céu, com muito vento lá na ponta, ele enverga. E dá bem, senão ele quebrava. Então, quando você põe oxigênio na fundição do ferro e outros elementos, você baixa o carbono, tornando o ferro aço. Ou seja, forte, porém flexível. Isso. Ou seja, ductilidade. Vamos transportar isso. Precisamos de pessoas nas empresas que tenham condições ou posturas dúcteis. Você tem que ser forte, firme, mas você tem que ser flexível. O que é flexível? Cuidado, porque muita força toca na dignidade. A gente tem que ter mais ductilidade nos comportamentos. E fazendo uma relação, na hora que a gente está entregando um evento, muita força, muita pressão, diante de um cenário em que você não tem muita margem de erro, os eventos a gente não tem muita margem. Por causa do tempo, né? Por causa do tempo. Você acaba espanando as pessoas. Eu não tô nem só falando de equipe, tá? Eu tô falando com clientes também. A gente tem que ter uma flexibilidade, a forma como a gente fala, a forma como a gente pede, a forma como a gente vai dizer para as pessoas que precisa acontecer. Existe essa flexibilidade, porque ao mesmo tempo que você está sendo rígido, cobrando, você também tem que saber falar. Então vamos falar de duas coisas. Primeiro, sobre cuidar do corpo. Tava falando agora, como que chama o nosso amigo? O Rick, Não, o Rick não. André, O André? Ricardo, a gente vai... Ele me chamou de André Bingo! 40 vezes. Como que você chama? Ricardo. Então, o André... A gente estava conversando sobre esporte, né? Então, ó, dica. Primeira coisa. O treinador da minha esposa fala que ela tá no fisiculturismo e o treinador fala assim: fisiculturismo é esculpir aço. Demora. E é muito duro. Mas dentro do esporte, você aprende a fazer várias coisas. Então, primeira coisa, se você tem que cuidar do seu corpo para fazer exercício, para diminuir o cortisol, aumentar a dopamina, que é o prazer de forma natural e a longo prazo, para você ter resistência para lidar com os embates da vida e as oscilações químicas que o seu corpo vai te criar, porque o ambiente é estressante. Então, se você não faz esporte, se você não forja isso, baixando o cortisol, que te faz mal, pouco é bom, lá no dia tem que ter cortisol, mas o dia todo vai te arregaçar. Você vai ficar destruído, você vai ficar dolorido, você vai adoecer. Exato. Então você tem que aprender a baixar o cortisol antes e subir a dopamina natural, não comendo uma caixa de bombom. Pode, um bombom, não muito. Dopamina artificial externa não está te preparando para o embate da vida. Então, faz exercício físico, condicione esse organismo para a vida, melhora a alimentação e descanse bem. São três coisas: exercício, alimentação e descanso. Sim. Preparou o corpo? Vamos pro evento e pode arrebentar tudo lá. Corpo e mente, né? Porque vai estar tudo ligado, né? Isso. Então eu vou estar um pouco mais preparado. A sua equipe tem que cuidar do corpo. Tem que ter essa disciplina. Ponto. Segundo, linguagem. Você está entendendo tudo que eu estou falando para vocês ou vocês querem que eu desenhe?
Nossa, essa é uma frase típica de uma artista que fez um documentário na Netflix que o Rick gosta muito. O Rick, que é o André? O Rick não, o Rick é o nosso querido que cuida da nossa... Ah, não, o Rick. Que fala exatamente isso. Porque na hora que você tá ali, você tá na pressão, você acaba não percebendo a forma como você fala. E você solta uma frase dessa. O cara que tá recebendo, que também está na pressão, e ele está esperando de você, que é um líder, Já se muitas chateia. vezes, ele espera de você um direcionamento. E não uma porrada dessa. Apesar da gente querer matar as pessoas, querer esfregar na cara no asfalto. Difícil. Mas a gente não pode. Mas falando dessa artista, eu acho que ela lidera muito bem, é uma excelente empresária, mas falta ela delegar. É uma das coisas que eu falo, acho que ela poderia delegar um pouquinho mais. Mas é Porque um ela se trabalho, sobrecarrega demais, é todo um trabalho. Mas é um case de sucesso, a gente não pode dizer que não. É da Anitta que a gente Ah, é? É porque ela é artista, né? Então, assim, ela não tá ali só como liderança, ela tá como artista. E às vezes eu acho que se ela delegasse, ela ia talvez ter um equilíbrio maior emocional. Porque eu acho que é muita coisa mesmo pra lidar. Tá, mas vamos aproveitar o negócio? Olha só. Aí vem o filósofo dizendo qual é o modelo ideal de vida A e gente vai de como filosofia pra comportamento. Anitta, é isso. É isso. Vem o filósofo, né, dizer como tem que ser. Não vou dizer nada, não tem modelo. A questão é o seguinte, esse fica o desafio. A Anitta é o que ela é e acabou. Então eu não vou criar filosofias e modelos mentais pra dizer como que ela tem que ser. Sério, jura? Não vem com conversa de deveria que não vai rolar. Porém, independente de como seja a Anitta, modelo A, B ou C, que tem todos os modelos no mundo, a questão é, quando a pessoa é o que é e faz o que faz, e quando chega em mim, como eu lido com aquilo que eu sinto em mim. Essa que é a questão. Por isso que, pra mim, não é uma religião. Eu vou chamar de religião, tá? Pra ficar bem comum aqui. Pra mim, a religião mais sofisticada da humanidade é o budismo. Porque o budismo convida você a acessar a si mesmo no processo evolutivo. Aí depois você pega o melhor do budismo e leva lá pra sua evangélica. Um Deus transcendente e tal. Mas a questão é a seguinte, como eu lido comigo, Eu acho que quando o isso mundo também me é afeta. uma terapia, né? Acho que nem precisa, talvez, falar de uma religião específica. Eu acho que falta muita terapia para as pessoas. Tem gente que precisa de muita, mas muita. Deixa eu voltar só à questão do desenho. Porque você entendeu o que é que o desenho, no jargão comum, ele é um pouco ofensivo. Mas aqui não é nessa questão. O que eu quero dizer é o seguinte, sobre comunicação. A minha mente, ela é uma singularidade. Ela é única. Só eu... Olha que loucura que eu vou falar para vocês. Só eu tenho acesso ao que eu estou pensando e sentindo nesse exato momento. Sim. Até que eu tô aqui, vocês não têm acesso. O máximo que pode acontecer é caso vocês venham me perguntar e eu for verdadeiro, dizer exatamente o que eu tô pensando. Aí você tem acesso. E mesmo que eu diga com toda a verdade, aquilo que eu falo e eu explico está relacionado a uma imagem e emoções e sentimentos e experiências que eu tenho na minha singularidade. Só que você é outra singularidade. Então, mesmo eu expressando qual é a imagem que eu tenho do copo, quando você produz a sua imagem de copo na mente, tentando entender o que eu quero dizer, não é o mesmo copo. Então, não existe obviedade. Porque atrás do óbvio existe uma complexidade. Então, quando eu falo assim, olha, eu vou desenhar o que eu quero falar para você, para a gente melhorar a acurácia, a assertividade da nossa comunicação. As pessoas não têm paciência. É por isso que eu sempre falo que, mesmo que as pessoas saibam, o óbvio, ele precisa ser dito. Ele precisa. Porque não é óbvio. Porque não é óbvio. Porque se fosse... Isso. Que é óbvio para você, pode não ser para o outro. Isso. Né? Você tá muito boa hoje, filosofando. Você tá incrível. É porque parece isso. óbvio, mas não é também isso. Eu ia chegar que eu tô nessa falando. conclusão. Quer ver uma coisa? Proposta. Ó, quanto mais você melhorar a comunicação com a sua equipe, deixando todos no mesmo radar, ao ponto de que quase que tudo que vocês fazem tá em nível de obviedade para todos, tá todo mundo surfando a mesma onda. As pessoas ficam 1 hora falando de entretenimento, fofoca. Mas quando você quer conversar alguma coisa sério, que leva 5 minutos de concentração, elas dizem assim, eu não tenho tempo, dá pra ir rápido? Ah, você tá de brincadeira. É sério mesmo isso? Daqui a pouco o vento vai vir, vai arrebentar com tudo,
E aqueles 5 minutos que eu precisava de conversa para nivelar a obviedade e deixar bem claro qual é a imagem do que eu penso e eu sinto para você ficar próximo, pra gente se comunicar bem, você não tem paciência. E esse é um grande problema do que a gente vive dentro de eventos, porque, como a gente falou com outro convidado, é tudo muito urgente, então as pessoas obviamente não têm paciência, atrapalha a comunicação, e aí você tem que fazer uma gestão de pessoas muito mais rígida, que impacta... Grosseira, que impacta no risco que você está correndo ali de uma entrega, muitas vezes, e acaba... E que não tem segunda chance também. Exatamente. Tipo, agora, a gente tá sofrendo uma pressão gigante, porque a gente chegou no final. Acabou nosso tempo. Acabou? Que bom. Chegamos até o fim. Ninguém desmaiou, pelo menos aqui, né? Não, já subiu umas 30 placas ali pra mim, pelo amor de Deus. Já pularam. Eu já fiquei de costas. Não. Já fizeram polichinelo, pelo amor de Deus. Passa rápido, né? Passa muito rápido a conversa. Isso aqui é pra provocar. Não, agora a gente deu um teaser pra quem assistiu o nosso episódio hoje, né, Dé? Sim. Acho que é uma conversa, é um assunto que a gente tem muito a se falar. Você tem uma linha de raciocínio com várias etapas que eu acho importantíssimas as pessoas conhecerem futuramente. A gente vamos divulgar isso de alguma forma. Legal. Porque tem conversa aqui, ó. Muito. Pra temporada toda do Capcast, né? Com Todos certeza. os episódios até o final. Mas eu acho que a gente consegue trazer um pouquinho do que a gente gostaria em termos da gestão, dos riscos, porque não se fala mais de pessoas sem riscos e não se fala mais de eventos sem essas duas. É obrigatório. Então, a gente tem que sempre se policiar para colocar isso de uma forma adequada para o mercado melhorar cada vez mais. Ó, século XX tinha uma preocupação com habilidades de competência, habilidades técnicas. Século XX. Século XXI se percebeu que não é suficiente, porque as coisas se viabilizam pelas pessoas. Então, continue com suas competências técnicas, suas habilidades técnicas, mas desenvolva habilidades comportamentais e emocionais. Ou seja, século XXI é a era de nos tornarmos especialistas em seres humanos. Exato. Não importa qual é a sua área de atividade. Aqui é eventos, mas tem pessoas? Vai ter que falar de pessoas. E, Samuel, eu acho que os empresários, né, as pessoas que estão à frente aí dos negócios, a gente sabe que você não tem esse tempo de parar para pensar isso, talvez. Mas tem profissionais como o Samuel para pensar isso com você, por você também, em alguns momentos. Então, acho que também é importante pensar em trazer profissionais para dentro dessas empresas para repensar todo essa engrenagem mesmo, né? Isso, essa é a palavra. Isso. Forjar as engrenagens, colocar as que falta para o motor rodar melhor. Tem garantia? Não, é ser humano. É verdade. É isso mesmo. Quero muito agradecer a sua presença. A gente queria falar muito mais ainda, tinha tinha muito mais a roda ali pra gente falar, mas a gente já deixa o convite aqui pra você voltar uma próxima vez pra gente abordar ainda mais esse assunto, que eu acho que tem realmente muito mais pontos pra gente conversar, e quero te agradecer pela presença, Samuel, muito obrigada. Eu quero agradecer pela oportunidade, e o que eu puder contribuir na riqueza desse projeto, pode contar comigo. Ai, muito obrigada. Tem sim, inclusive lá na agência também, eu acho que a gente sempre se preocupa muito com o pessoal que vai para campo, principalmente. A gente fala muito de saúde mental, a gente se preocupa muito com 360 ali das entregas, então com certeza tem muita conversa ainda. Legal, top. E chegamos ao final, obviamente. Quero agradecer a todos que assistiram, vem acompanhando a gente. Olha, esse assunto, dá pra gente falar muito mais coisa, tenho certeza que faltou alguma coisinha aí pra vocês, então escreve pra gente no chat, compartilha com a gente o que você achou e o que você também tem, a sua opinião em relação a todos esses pontos que a gente colocou aqui nesse episódio, porque eu tenho certeza que eu tenho certeza porque eu tô te considerando já, tá? Pra responder todo mundo, tá bom? Até o próximo, obrigada.